Oi, gente, tudo bom? Bom, vou fazer mais um vídeo aqui. A câmera, ela deu algum problema, não tô conseguindo arrumar ela, mas eu vou arrumar isso em breve, eu prometo. É o seguinte, hoje a gente vai começar o estudo dos gases, os inúmeros gases que existem, nitrogênio, oxigênio, xenônio, caralhada de gás, muito gás mesmo. Mas você não vai precisar de gravar ele, você só vai precisar de gravar uma fórmula. Essa fórmula é chamada de equação de Clapeyron. Clapeyron, Clapeyron, sei lá como se chama. Só que, embora o nome dele seja extremamente complicado, é uma fórmula simples, relativamente simples. É uma análise bem simples dela que eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Beleza. Bom, como vocês podem ver na tela, a equação dele é PV-nRT, que, assim, você pode gravá-la de diversas formas, né? Uma é pai e vô não transam, ainda bem. E PVNRT mesmo, você vai falando, gente. É uma das formas mais fáceis que você grava. Você pode criar besteirinha com o nome, mas enfim, é super tranquilo de gravar. Bom, vou pegar minha caneta aqui. E o que essa equação ela faz? Ela fala que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura, beleza? Lembrando, gente, essa constante vai definir todas as unidades da equação. Todas, sem exceção. Todinhas. Então vamos lá. Se ele chega e fala que o R é igual a 0,082 atm litro mol é ponto Kelvin, você chega e fala, puta que pariu, fudeu, morri. Não, calma. O que significa? Que a constante vai valer 0,082 quando tiver 1 atm, quando tiver a pressão tiver na unidade de atm, o volume tiver na unidade de litro, o mol na unidade de mol e a temperatura na unidade de Kelvin. Lógico, existem muitas outras que podem pedir Psi, pode pedir Bach, são outros tipos de pressões. Tem também outras que medem milímetros, enfim, tem uma grande quantidade. Então sempre presta atenção com as unidades que ele te fornece na constante. Você sempre vai usar, sempre que tiver dessa forma, que é a mais comum, vai usar pressão como atmosferas, volume como litro, N como mol, R, que é o que você está descobrindo no caso, né? T como Kelvin, beleza? Sempre. Grave na sua cabeça. Se ele chegar e te der com R valendo 0,082, pressão é atm, volume é litro, N é mol e T é Kelvin, beleza? Sempre. Não tem outra exceção. Sempre olhe as constantes, pois você pode estar sacando e pedir outra constante e aí você caga todo o seu cálculo, simplesmente não dá certo. Fique atento com o valor que está na constante, ok? E com as unidades nela também. Beleza. Falamos isso. Agora vamos analisar essa equação por meio de gráficos, beleza? Bom, tem três gráficos. Eu inicialmente vou mostrar esses dois primeiros. O primeiro é de pressão multiplicado pelo volume, pressão em relação ao volume. Esse gráfico é uma hipérbole. É bem parecido até com a função exponencial, mas não é função exponencial, tá? Ela se altera porque ela nunca vai encostar o eixo x e o eixo y. Já a função exponencial ela toca, essa aqui não toca, é sempre importante lembrar. Por quê? Porque se tocasse, a pressão ela teria que ser igual a zero e o volume teria que ser igual a zero. Então você não estaria estudando um gás, porque aí a equação inteira ia dar zero. Você chegar no resultado, zero é igual a zero, tipo, tá, e daí? Porque, vou mostrar para vocês. Aqui. Vamos de volta. Vamos considerar que aqui é zero. Todo multiplicado por zero é zero. Zero vai ser igual a isso. Só que isso tem um valor. Calma, mas se isso tem um valor, isso aqui não pode ser. Então você percebe que não pode de forma alguma chegar a zero. Entendeu? Nenhum desses valores pode ser igual a zero. Nenhum. Sem exceção, gente. Nenhum. Ok? Beleza. Agora vamos pela pressão sobre a temperatura. A pressão sobre a temperatura, ele é um gráfico que cresce, ok?
Ele cresce de forma como uma função de primeiro grau e de forma constante. Então você percebe que aqui você consegue achar valores constantes. Aqui também, tá, gente? Todos os gráficos você consegue achar um valor constante. Beleza? Você pode facilmente fazer aqui, ele te dá o y, te dá o x e pede para você achar o x desse lugar e o y desse lugar. Se ele te dá o y desse lugar, o x desse lugar. Entendeu? Não? Calma, eu vou explicar melhor. Vamos supor... Agora eu vou deixar essa análise, gente, para a próxima aula, que é até melhor. Porque aí eu consigo falar de transformação isobárica, isocórica, isovolumétrica, enfim. Consigo mexer melhor com isso. Mas sempre grave que é uma reta crescente, ok? Sempre assim. Fup, fup, fup. Essa aqui é um escorregador. Friu, friu, friu. Nossa senhora, eu sou retardado. Enfim. E o volume, mesma coisa, uma reta também. Beleza, mas por que que isso funciona assim? Por que que é uma reta, por que que é uma hipérbole? Isso é muito importante você saber para a sua base matemática mesmo. E eu não sei se vocês sabem isso, eu aprendi há pouco tempo atrás e é muito, muito essencial para qualquer coisa que você vê. Vamos lá. A temperatura, no caso A, ela é constante. Por quê? Porque a gente está analisando a pressão em relação ao volume. A temperatura não entra aqui. Eu vou explicar isso no próximo aula. Mas só põe na sua cabeça. A temperatura aqui, ela é constante. Beleza? Ok. Então agora a gente ocorre que a temperatura é constante. Só que quando você coloca a temperatura como constante, você vai ter uma constante aqui e o N também ele não vai variar. Se você pegar uma porção de gás e deixar essa porção de gás parado, vai ser constante, concorda? Se eu deixar num recipiente fechado, independente de eu fechar mais esse recipiente ou abrir mais, não abrir não, desculpa, aumentar o volume ou diminuir o volume desse recipiente, o número de moléculas, o mol, ele sempre será o mesmo, ok? Então vamos lá, vamos analisar. Então você concorda que nRT vai valer uma constante? Vai valer um número fixo? Vamos supor que seja 3, beleza? Então você concorda que se eu aumentar a pressão, eu vou ter que diminuir o volume? Não, não entendi. Calma. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, nesse espacinho aqui, e eu vou escrever P vezes V vai ser igual a 3. Você concorda que se a pressão for 3, o volume ele vai ter que ser 1? Beleza. Então, se a pressão vai ser 3... Opa, desculpa, o gráfico está errado. Se o volume vai ser 3, a pressão vai ser 1. Então, 1, 3. Beleza. Voltar aqui. Se a pressão for 2... Opa, tá fraquinho. 2. A pressão vai ser 1,5. Para dar 3. Então, a gente vem aqui. Se a pressão for 2, isso, 2. Desculpa pela sombra, tá, gente? A pressão... Não, desculpa. Confundi aqui, né? Não, tá certo. Se a pressão for 1, aqui o volume vai ser 1,5. 1,5 e a pressão vai ser igual a 2. 2 aqui. O gráfico tá só representativo, a gente é só para vocês enxergarem. Então você concorda que conforme eu aumento a pressão, eu vou ter que diminuir aqui, ó, conforme eu aumento a pressão, eu vou ter que diminuir o volume e conforme eu aumento o volume, eu vou ter que diminuir a pressão? Calma, faz mais um exemplo, deixa eu entender. Vamos colocar aqui como 1. Número 1 vezes 3 vai dar 3. Então o volume vai valer 3, a pressão vai valer 1. Calma que aqui eu errei uma coisinha. 3 aqui vai valer 1. Beleza. Então, vamos lá fazer uma outra análise de novo. Se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Ok? A pressão foi de 3 para 2, o volume foi de 1 para 1,5. Então, sempre vai ter um aumento. Esse aumento vai ser inversamente proporcional. Vamos fazer o caminho oposto. Se eu subir de 1 para 3, o volume sai de 3 para 1. É inversamente proporcional. Beleza? Ok. Explicado isso, vamos fazer com essa daqui. O volume, ele vai ser constante, vai ser a nossa constante.
Então, a gente usa a fórmula e passa o volume para cá e a temperatura para cá. A gente deixa constantes e variáveis, porque variáveis podem assumir determinados valores. Esses são volumes constantes, como o próprio nome diz, fixos. Então, você pode substituir todos eles por uma letra K. E agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio aqui, beleza? Vamos fazer aqui, ó, que é o gráfico B, como eu coloquei. Beleza? Gráfico, eu vou escrever aqui em cima para ficar melhor, para vocês enxergarem, creio eu. Vamos lá. Eita, foca a câmera. Ok, acho que tá bom. Tem que arrumar essa câmera depois. Enfim, pressão sobre o volume vai ser igual a uma constante. Vamos supor que a pressão seja 3 e o volume seja 2. Então você concorda que K vai valer 1,5. Beleza. Agora vamos duplicar a pressão. Se eu duplicar a pressão, eu também vou ter que duplicar a temperatura para poder chegar no 1,5. Então aqui, ó, vai ser igual a 1,5. Então eu sempre vou ganhar o mesmo valor, eu só vou ter que multiplicar. Se um duplicar, o outro vai duplicar. Se um dividir por 2, o outro vai dividir por 2. Vamos fazer aqui de novo. Vamos dividir esse aqui por 2. Dá 1,5 sobre 1. 1,5 sobre 1 vai ser igual a 1,5. Então você concorda que elas estão diretamente proporcionais. Para ficar mais claramente, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, vai dar uma quantidade de Kelvin. Vai dar uma constante. Se diminui a pressão, se diminui a temperatura, vai dar uma constante também. E aqui o mesmo raciocínio com a pressão constante. Sempre que uso o P, o V ou o T, e forem constantes, você vai poder fazer essa análise. No caso, apenas a temperatura, que é quando a temperatura é constante, é inversamente proporcionais. Todos os outros são diretamente proporcionais, ok? Então vamos lá. PV, nRT. A pressão tem que ser constante, a gente está aquela para esse lado, a temperatura para esse lado. Ok, isso aqui se torna uma constante, então V sobre T vai valer uma constante. Beleza. Então, você concorda que se eu aumentar V, eu tenho que aumentar T para chegar nesse valor da constante, e que se eu diminuir V, eu tenho que diminuir T para chegar numa constante. Beleza, bem tranquilinho isso. Agora, gente, se você não entendeu, deixa um comentário ou assiste de novo que eu vou responder, vou tentar fazer o meu melhor, tá, gente? Isso me ajuda muito, vocês não têm nem noção. Bom, agora eu vou virar para os exercícios. Beleza. Deixa eu só cobrir as respostas com alguma coisa. Beleza. Ignora que ele está escrito. Beleza. Primeiro exercício. Temperatura vai ser igual a 273 kelvins. Pressão, 1 atm. Número de mols, 1. E volume, não sei. Como que a gente faz isso? Vai na fórmula. PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. Ok, tranquilo. Segundinho. PV é igual a nRT, gente. Beleza, então vamos lá. A pressão vai ser igual a 1, o volume eu não sei, o N é igual a 1, a constante é igual a 0,082 e a temperatura vai ser 273 kelvins. Lembrando, gente, sempre lembre de transformar Celsius para Kelvin. Para isso, você só precisa de somar, beleza? Eu vou escrever aqui, ó, para mostrar para vocês depois. Temperatura em Kelvin, isso é igual a temperatura em Celsius, mais 273. Beleza. Então, você fazendo isso tudo, você chega que o volume vai ser igual a... Ah, gente, outra coisa, é um truque. 0,282 não é nada agradável para você multiplicar, nada. Então, faz o seguinte, troca ele por 8,2 vezes 10 a menos 2, ok? Então, 8,2 vezes 10 a menos 2. E aí você multiplica bem mais tranquilamente. Se você tiver efetuado tudo correto, o volume vai ser 22,4 litros. O mais interessante... isso é a condição ideal. É assim que ele chega na quantidade, que ele chega no exercício e fala: considere condições ideais, considere as condições ambientes. Considere um mol como 22,4, porque ele pega um mol desse átomo e ele descobre que um mol desse elemento ocupa 22,4 litros. Beleza? Tranquilinho? Vamos pro próximo. O próximo gente, é a mesma coisa, só muda a constante.
É extremamente simples, é super didático explicar isso. Super didático os próprios exercícios, ok? Eita, brilhou mais. Mano, sou um animal com câmera. Enfim, vai dar tudo certo, eu sei disso. Tá. PV é igual a nRT. Gente, outra coisa. A constante, você não precisa gravar o valor. Ele sempre vai dar o valor para você. Sempre. Então, sempre fica atento também com as unidades, como que eu disse, ok? O valor nem tanto. As unidades, pelo amor de Deus, presta atenção. Então, o PV é igual a nRT. A pressão, 2. O volume, 90. O N, não sei. O R, 0,082. E o T, 100. Agora, gente, eu vou mostrar como que a técnica de colocar em notação científica facilita muito, beleza? Quando eu coloco 0,082 em notação científica, ele vai ser igual a 8,2 vezes 10 a menos 2. E 100 é 10 a 2. Acabou. 10 a 2, 10 a menos 2 vezes 10 a 2. Corta, dá 1. Acabou. E aí você só precisa de multiplicar. 180 por 82. Se você tiver com dificuldade nessa conta, o que eu aconselho? Multiplica por 10, que vai dar 1.800 dividido por 82. Facilita muito a sua vida. E assim você chega no resultado de 21,95 mols. Lembrando, gente, é sempre adequado em uma questão dissertativa, uma questão que você tem que escrever, você colocar as unidades, ok? Nunca esqueça disso. Às vezes eu esqueço, é super normal, mas tenta esquecer tipo, tenta não esquecer, ok? Se esquecer, tipo, lembra, tipo, faz bastante exercício, que você não esquece de colocar a unidade, beleza? E por fim, aqui, só para mostrar rapidamente, eu vou mostrar isso melhor na próxima aula, que a temperatura de Kelvin vai ser, a temperatura em kelvins vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, supondo que a gente está uma temperatura de 27 graus. 27 mais 273, 300. 27 graus é igual a 300 Kelvin. Acabou, simples, é isso. Bom, gente, por hoje é só. Amanhã eu vou gravar mais um. E amanhã eu vou fazer transformações para vocês entenderem melhor. E até mais simples, beleza? Bom, gente, faça alguns exercícios. É muito importante. Recomendo novamente o site Brasil Escola. Eu peguei 2 exercícios de lá. Ainda tem mais 8 para você pegar. Então aproveite. É bem tranquila essa matéria. E ela é essencial. Então fique bom nela. Beleza? Valeu e tchau.